Olá, concurseiro, tudo bem? Agora vamos trazer uma aula especial, as primeiras civilizações. Você que pretende fazer o concurso da Polícia Militar do Estado de Alagoas, fica ligadinho que vamos trazer aí informações importantes, como a CESP aborda esse tema e possivelmente vai cair na prova da Polícia Militar do Estado de Alagoas. Vamos lá, o tema de hoje, as primeiras civilizações. Vamos lá, concurseiro. Olha, quando me refiro às primeiras civilizações, eu faço referência à Mesopotâmia, a Egito, aos hebreus, fenícios, persas, cretenses e também a gente não pode excluir os povos do Extremo Oriente, a China e a Índia. Didaticamente, trabalhamos a história em dois grandes períodos, duas grandes fases. A primeira fase é chamada pré-história, quando você tem o Paleolítico, Neolítica e Idade dos Metais. São sociedades ágrafas, ou seja, sociedades que não tinham domínio da escrita. Numa visão tradicional, positivista, quando eu falo positivismo, eu lembro de um rapaz chamado Augusto Comte, que dizia que só há história se tiver documentos escritos. Eis aí os historiadores tradicionais, né? Os conservadores, aqueles evolucionistas que acreditavam que a história propriamente dita só é feita, só é desenvolvida se uma população tiver domínio da escrita. No entanto, uma visão hoje mais atualizada, a gente afirma que tudo é história, independente se aquela sociedade tem domínio ou não da escrita. Então, a primeira grande fase da história, você tem Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais, a chamada pré-história, tá? Nessa visão tradicional da história, que afirmava que só há história se tiver documentos escritos. A partir da invenção da escrita, nós temos o surgimento, o desenvolvimento da história, mais uma vez alertando nessa ótica positivista, tá? Aí você tem a história antiga, a história medieval, a moderna e também a contemporânea, tá bom? Então, por que eu trouxe essa visão global? Porque quando eu falo em civilização, via de regra a gente vai lembrar, é uma sociedade que tem Estado, governo, tem práticas culturais, tem instituições como a família, a religião. Veja, na visão positivista, a história começa com a invenção da escrita. E também nessa visão tradicional, as civilizações surgem com a invenção da escrita. Então é um critério muito ínfimo, muito frágil para definir uma civilização. Eu posso dizer que civilização é um complexo formado por Estado, governo, instituições, cultura. Então, desse modo, quando falamos em civilizações, eu me refiro justamente a essas características, tá? Sociedades que desenvolveram suas culturas, suas práticas, seus costumes e que também se organizaram através de instituições. Então, não posso usar o critério único da invenção da escrita para definir se aquela sociedade é civilizada ou não, tá? Então, essa introdução é importante para você compreender o que vem a ser civilização. A palavra civilização vem do latim civitas. Na Roma Antiga, civitas, cidade, o cidadão. Então, quem era o civilizado? Aquele que tem essa condição de cidadão, tá? Mais uma vez, tem uma perspectiva preconceituosa, né? Porque aqueles que não moravam na cidade não eram cidadãos, não eram civilizados, tá? Então, hoje, a definição de civilização é essa visão mais global. E tendo essa visão global, podemos definir que as primeiras civilizações a gente encontra na África, tá? A civilização egípcia, que teve uma cultura peculiar. A história do Egito Antigo é uma história bastante envolvente, tá? Marcada também por grandes mistérios. Didaticamente, trabalhamos o Egito Antigo em período pré-dinástico, antes da figura do faraó. Você tem aí os nomos, que eram comunidades agrícolas. O nomarca era o chefe dessas práticas agrícolas, até porque as primeiras civilizações têm algo em comum. Elas se desenvolvem às margens dos rios. No Egito temos o rio Nilo. Na Mesopotâmia, o rio Tigres e Eufrates, rio Tigre e Eufrates.
Já na China, assim como na Índia, você também tem rios importantes que até hoje eles cultuam, né? Considerando boa parte deles divindades. Então, você ainda tem nas civilizações orientais, populações orientais, elas classificando os rios como algo divino, tá? De rios que são verdadeiramente deuses. Então, no Egito você tem o rio Nilo, que a partir do faraó você estuda a fase do período dinástico, com o Antigo Império, Médio Império e Novo Império. Então, no concurso, eu acredito que venha mais essa visão global dessas primeiras civilizações e o legado dessas civilizações, tá? Podemos dizer que o legado do Egito Antigo é a arquitetura. Uma vez que eles desenvolveram as pirâmides, eles acreditavam na vida após a morte. Então, as pirâmides representavam essa moradia eterna, caso o faraó voltasse após o julgamento no tribunal de Osíris, tá? Então nós temos o Egito aí que desenvolve essa política através do faraó, que é considerado um deus vivo, tá? Além disso, destacar a literatura, uma religião, né, antroposomórfica, então deuses em forma de homem, deuses em forma de animal, tá? Antroposomorfismo. O Egito Antigo, em seguida, aí, né, vai passar por uma crise, no caso você tem a chegada de novos impérios, destaque aí para o Império Persa e depois o próprio Império de Alexandre o Grande e em seguida o Império Romano, porque também é importante lembrar que quando estudamos, né, as primeiras civilizações, é bom fazer distinção entre a Antiguidade Oriental e a Antiguidade Ocidental. A Antiguidade Oriental equivale a isso, né? Egito, a Mesopotâmia, hebreus, persas, fenícios, cretenses. Já a Antiguidade Ocidental equivale a estudar Grécia e Roma. Por isso que vamos trabalhar em dois momentos as primeiras civilizações, tá? Vamos trabalhar aqui, esse primeiro momento, vamos nos dedicar à Antiguidade Oriental, em seguida à Antiguidade Ocidental. Não desprezando também que entre essas primeiras civilizações podemos destacar as civilizações pré-colombianas, aquelas que estavam aqui nesse território que hoje recebe o nome de América. Esses povos pré-colombianos ou pré-cabralinos também desenvolveram civilizações maias, astecas, incas, tá? Os povos que habitavam aqui antes da chegada dos portugueses. Então não posso condicionar a civilização ao simples fato de deixar um legado cultural ou científico, não. Eu posso afirmar que a partir do momento que há um agrupamento, que naquele agrupamento social há um desenvolvimento de práticas, de costumes, ali já temos uma civilização, ok? Civilizações, a gente pode definir aquelas que têm uma sociedade mais simples e aquelas que têm uma sociedade mais complexa. Então a gente não pode ter esse olhar preconceituoso, tá bom? Então, deixar bem claro, você quer fazer a prova aí do concurso, porque quando falamos em primeiras civilizações, os livros de história só mencionam, como falei, né, a Antiguidade Oriental e a Ocidental, mas a gente tem que lembrar também que aqueles povos que aqui habitavam, assim como habitavam na África antes da chegada dos europeus, também desenvolveram suas práticas e suas particularidades, tá bom? Então, voltando, em relação à Antiguidade Oriental, destaque para o Egito Antigo, uma religião antroposomórfica, politeísta, o faraó considerado um deus vivo e o legado cultural no campo das ciências, como a medicina, a matemática, tá bom? Em relação à Mesopotâmia, terras entre rios, a Mesopotâmia equivale hoje ao Iraque, tá? Esse Iraque que está passando aí por turbulências, né? Devido à guerra que teve origem ali em 2002, então o atual Iraque equivale à Mesopotâmia. Se no Egito você tem a figura do faraó com aquela unidade política, na Mesopotâmia não. A história da Mesopotâmia é marcada aí por uma série de guerras, conflitos, invasões, instabilidades sociais e políticas, tá? Diversos povos ocuparam esse território que hoje equivale ao Iraque. Entre eles os sumérios, acádios, amoritas, tá? Você tem destaque para os babilônicos, os assírios, né? terríveis militares. Os assírios destacaram nesse militarismo e esses assírios praticavam aí, né? E tinham aí modos assustadores, tá? Então você encontra até na Bíblia Sagrada, que também serve como uma fonte histórica, vários relatos de como esses assírios
eram terríveis e atacavam assim, né, de modo bastante cruel, vitimando aí, né, milhares de pessoas. Então os assírios, eles se destacam nessa área do militarismo. Destacar também Nabucodonosor, né, que governou a Babilônia. Com ele tivemos um desenvolvimento na paisagem, tá, com a construção aí, né, dos jardins suspensos, tá. Você tem também destaque aí para a arquitetura, né, a famosa Torre de Babel, que na Bíblia até faz referência a isso. Então você tem, né, vários destaques quando falamos na Mesopotâmia. A religião é politeísta, a crença em diversos deuses. A diferença entre o Egito e a Mesopotâmia, porque na Mesopotâmia o representante político, que é o basileus, o lugar, o vigário de Deus, ele não é um deus, ele é um representante da divindade, tá? Na arquitetura, como eu já falei, destaque para os zigurates, que eram templos religiosos, onde você tem as pessoas se comunicando com as divindades, tá? Destaque para a astrologia, a astronomia, que são algumas características da civilização mesopotâmica. A economia era agrária, tá? Eles desenvolveram aí o comércio também, a chamada agricultura de irrigação. Por isso que vocês podem até encontrar em algumas questões da CESP a expressão Império Teocrato de Regadio, ou seja, império, porque aí você tem povos que vão conquistar outros povos, como o Império Assírio, né? O Império da Babilônia. E aí você tem também destaque para o direito, o Código de Hammurabi, que segue o princípio italiano, olho por olho, dente por dente. Além disso, destacar os hebreus, que deixaram como marca o monoteísmo religioso. A história dos hebreus trabalhamos em 3 grandes fases, né? Que é a fase dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, a fase aí dos juízes, destaque para Gideão, e a fase da monarquia, com Saul, com Davi e Salomão. O maior legado dos hebreus para o mundo ocidental, sem dúvida, foi a crença em um único Deus, que até hoje prevalece no mundo ocidental, tá? Nas provas, quando eu me refiro às primeiras civilizações, o que mais cai é isso: Egito, Mesopotâmia e hebreus. E aqueles temas menos recorrentes, a gente pode recordar aqui, né, os fenícios, que eram populações, né, essa civilização se desenvolveu à margem do mar Mediterrâneo, tá? Atual Líbano. Então os fenícios, a gente pode recordar e lembrar vocês que o maior legado foi a criação do alfabeto, um alfabeto só com consoantes. Depois os gregos vão aperfeiçoar e vão inserir as vogais, mas cai pouco, tá? Quando me refiro à civilização fenícia, é lembrar justamente aí, né, da criação do alfabeto. A gente pode aí encerrar falando dos persas, que formaram um grande império. A região da Pérsia equivale ao atual Irã, tá? A gente pode recordar Ciro, porque Ciro fundou esse império, e foi com Dario que esse império se desenvolveu, a criação das satrápias, que eram províncias, havia eficiência nos meios de comunicação, tá? Através do sistema de correios. E a gente também aí não pode deixar de falar, quando faz referência à persa, tá? A cultura persa, fala da religião, uma religião diferente, tá? No Egito, na Mesopotâmia, politeísmo, vários deuses. Entre os hebreus, o monoteísmo. E no Império Persa você tem o dualismo, a crença no Deus do bem e a crença no Deus do mal. Quem desenvolveu essa prática, no caso era bastante comum na época, mas que vem a oficializar, é o rei Dario, tá? Vem tornar essa religião oficial, o chamado zoroastrismo ou dualismo, ok? E aí você diz, ok, e cai falando sobre os cretenses, praticamente nenhuma questão. Quando eu falo civilização cretense, já me refiro à história da Grécia, que a gente vai ver na próxima aula, tá? Então você que estuda as primeiras civilizações para o concurso da Polícia Militar de Alagoas, os temas mais cobrados, Egito, Mesopotâmia e hebreus, trazendo essa visão aí, esse panorama na política, na economia e na cultura. Não se preocupe em memorizar nomes de reis ou nomes de faraós, tá? Eles vão trazer mais essa visão global. Inclusive, quando eu falo Egito e Mesopotâmia, eu me refiro às civilizações potâmicas, civilizações que cresceram às margens dos rios, tá? No Egito, o rio Nilo, e na Mesopotâmia, o rio
Tigre e Eufrates, tá bom? Próxima aula tem mais. Vamos falar sobre Grécia e Roma e também dar um destaque especial às civilizações do Extremo Oriente, né? A China, a Índia, as civilizações africanas, né? Pós a civilização egípcia, e também vamos falar das civilizações pré-colombianas e pré-cabralinas, para que vocês tenham uma visão global, não só uma visão eurocentrista, tá? Uma história só voltada para a Europa. Também vamos destacar civilizações de outros recantos do mundo, afinal a história não deve só ser centrada na Europa, tá? Essa é uma visão ultrapassada que eu creio que a UPE, no caso a CESP, né? Desculpa, a CESP já vai trazer, já trabalha nessa perspectiva, tá bom? Então, continue estudando e por aqui vamos trazer mais vídeos para você chegar forte na prova da Polícia Militar do Estado de Alagoas.